Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma aula aqui para o nosso treinamento. E esse Poco X3 aqui, pessoal, que eu estou na mão, é exatamente o Poco X3 que a gente estava no módulo anterior. Eu fiz a CPU dele, tá? E o aparelho, ele continua travado na segunda logo, né? Eu refiz a CPU novamente e aí ele continuou travado na segunda logo. E eu achei bem interessante, tá? Passando mais conhecimento para vocês acerca de memórias desconfiguradas. Isso acontece quando a gente aquece muito, de forma demasiada, quando a gente vai fazer a CPU do aparelho. Isso pode acontecer com o Poco X3 Pro e também pode acontecer com vários outros aparelhos, tá? E tem alguns aparelhos que ficam dessa forma aqui, ó. O aparelho fica travado na logo, não inicializa o sistema e tal. E tem aparelhos que ele nem apresenta nada, beleza? Nesses casos, a gente precisa de uma programadora. Agora, aqui, a situação possa ser que eu consiga resolver através de um programa, passando um software atualizado nesse aparelho, para ver se resolve, tá, pessoal? Então, o software pode ter corrompido, e passando um software atualizado, ele pode em alguns casos, voltar a funcionar normalmente, ok? É claro, vai perder as coisas do cliente, né? Mas vai voltar a funcionar. Agora, em casos onde o aparelho ele fica sem apresentar logo, sem apresentar nada, nesse caso você precisa ter uma programadora para reprogramar a memória para que esse aparelho volte a apresentar novamente a logo e você consiga passar um software nele, ok? Então nesse caso aqui, o aparelho, ó, ele fica travado nessa tela aqui, pessoal, ele não sai disso, tá? Vou ficar aqui o dia todo aqui e ele vai ficar assim. Então não vou demorar tanto tempo, né? Porque eu já sei que ele vai ficar preso aqui nessa tela e não vai resolver, beleza? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar um programa com um software atualizado, tá? Eu estou aqui com a DFT, um programa que eu uso para passar software, né? Mas se você tiver aí algum outro programa, também não tem problema nenhum. Eu baixei a ROM atualizada desse dispositivo aqui, tá, pessoal? Deixa eu só buscar ela aqui. Deixa eu ver aqui onde tá, onde eu coloquei. Deixa eu copiar aqui, cadê? Firmware. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar ela. Uma atualizada do Poco X3 Pro. Pronto, copiei. E eu vou trazê-la para cá, né? Deixa eu trazer aqui para aqui, ó. Deixa eu colar ela bem aqui. Para a gente poder passar o software. Pode ver que ele está aqui travado, ele não vai sair dessa tela aqui, tá? Então ele vai continuar nessa tela aqui, ó. Tá vendo? Olha o tempo que a gente já está aqui, ele continua nessa tela, ele não liga. Se eu formatar ele, se eu entrar aqui em Whip Data, né? Se eu entrar aqui no modo Recovery e tentar fazer uma formatação pelos dedos aqui, né? Pelos botões, acessando a opção Whip Data, né? Esse aparelho ele vai chegar à tela de menu, tá? Vai chegar na tela, como é um aparelho que tem conta Mi, então ele vai ficar preso na conta Mi, tá? Porém ele vai chegar lá. Mas quando ele chega na conta Mi, ele vai simplesmente, digamos assim, ficar dando erros de software. Deixa eu tentar aqui colocar ele no modo, deixa eu ver aqui se ele desliga. Vou montar aqui para você. Pronto, deixa eu ver se ele vai entrar. Se não tiver muito baixa a bateria, ele vai entrar no modo. Eu acho que passou do tempo aqui. Vai, deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar colocar ele. Entrou em Fast Boot, né? Deixa eu desconectar. Conectar.
Deixa eu ver se eu consigo colocar ele no modo recovery. Tá? Deixa eu ver aqui se ele vai para o modo recovery. Volume menos, pronto. Deixa eu voltar aqui, back, aqui ó. Tô colocando para, eu não tirei daqui porque ele não está muito carregado, pessoal. E pode ser que ele, pronto. Tem aqui ó, a opção WIP Data, tá? WIP Data, tá aqui ó, WIP Data. Eu coloco nessa opção aqui e eu vou formatar esse aparelho, tá? Vou formatar ele aqui ó, WIP Data. Vou apertar aqui para seguir, tá? Confirmar o WIP Data, confirmar, ou seja, quero formatar ele. Pronto, coloquei aqui para formatar, ele diz aqui, ó, Back to Main Menu, beleza. Vou aqui agora e rebuto o aparelho e ele tem que formatar, tá? Vou mostrar aqui todo o procedimento para vocês verem. Quando eu faço isso, em algumas vezes ele demora um pouco na logo, mas ele entra ele entra no menu, tá? Assim, na verdade ele não vai entrar no menu, ele vai entrar como se ele formatou todo, tá? Então a gente já percebe por aqui que o problema já não é por hardware mais, que o problema está por software. Então ele vai iniciar, tá? Pelo menos eu espero aqui que ele reinicie dessa vez, né? Porque algumas vezes aqui ele acabou que não chegou na tela do Mi, né? Do Mi Account, mas possa ser que ele chegue. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, galera, a gente já caracteriza uma falha agora por memória, tá? Por software. Possa ser que a falha seja na memória e aí eu preciso fazer alguns procedimentos para que o aparelho volte a funcionar. Ou a falha pode ser simplesmente uma falhinha de software, né? Por conta do aquecimento que eu dei de uma forma mais demasiada e aí o aparelho acaba acontecendo esse tipo de problema também, tá? Então a gente tem que ficar ligado nessa questão de temperatura. Como eu já tenho experiência nesses problemas, eu consigo resolver isso aqui de uma forma, digamos assim, tranquila, tá? Acontece às vezes esse tipo de problema, mas a gente sabe se sair das situações, ok? Então aqui a gente, né, claro, se o cliente deve ter um Google Drive, deve ter aí o e-mail, né, do próprio Mi, tá? Esse é um aparelho que ele comprou, né, de loja, então ele tem todos já cheguei a perguntar também e ele chegou já a responder dizendo que tem o acesso aí ao e-mail e tudo aí, a conta Mi e tudo mais, tá? Então aqui não tem problema nenhum. Algumas coisas ele pode recuperar pelo e-mail. Vamos esperar aqui um pouco mais. E isso aqui é uma aula, então pronto, ó, tá vendo? Ele chegou na tela do Mi Cloud, ó, tá? Chegou na tela do Mi Cloud. Só que vamos lá, eu vou apertar aqui, ó, Active Device. Vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, Enter. Quando eu clico em Enter, pessoal, não apresenta para mim o teclado, tá? Deveria, quando eu pressionar Enter aqui, ó, ele mostrar o teclado, e ele não mostra o teclado. Né? Eu consigo mexer aqui, ó, o touch, você vê que funciona, eu estou clicando aqui em ativar, ó, e o touch funciona. Então não é problema de touch, é problema apenas que ele está com algum problema de erro de software. Ó. O software está bugado, tá? E aí, o que acontece? Eu vou sair, vou voltar de novo, vou apertar aqui emergência, ó, e ele diz aqui, ó, System, né? System, não sei, ou seja, em inglês eu não sei ler, tá? Assim, não vou conseguir pronunciar a palavra, né? Mas ele diz assim, o sistema não está funcionando praticamente. Ó, e ele apagou agora, tá? Ele apagou. Vou clicar aqui do lado, ó, e a gente vê, ó, que ele tem erro, né, no sistema. Ó, é como se tivesse um erro no sistema. Esse erro pode ser resolvido através de um software, né, atualizado,
como em casos mais drásticos a gente necessita da EasyJTag para resolver, tá? Então, eu pego muitos aparelhos assim vindo de outras assistências, como também pode acontecer de eu próprio desconfigurar em alguns casos, tá, pessoal? Então, assim, a programadora é uma ferramenta que nos ajuda a resolver esses problemas, até que a gente pode mesmo a gente mesmo pode causar um problema como esse, né? Como você viu aí, isso aqui não, ó, voltou, reiniciou, tá vendo? O aparelho reiniciou e agora ele vai ficar travado nessa tela aqui, tá? Então a gente vê que tem um problema de software nesse aparelho que está com algum problema exatamente por conta, né, do procedimento que a gente fez na CPU, tá, pessoal? Então era um problema apenas de CPU, fez a CPU e então isso, vamos supor, foi um vacilo. Isso não, pessoal, isso aqui pode acontecer normalmente com qualquer pessoa, seja essa pessoa, digamos assim, mais experiente ou menos experiente. Os menos experientes tendem a causar com mais frequência, mas isso pode acontecer também com pessoas experientes, pessoas que já têm conhecimento, que sabem fazer o reparo. Isso também pode acontecer. Quantos poucos X3 Pro você, que já sabe fazer, fez e não deu certo? Moto E22 talvez fez e o aparelho não quis ligar ou ficou na logo travado, tá? Ou qualquer outro aparelho, como um A14 e qualquer outro aparelho, porque as memórias tendem a desconfigurar, tá? Então, às vezes tem problemas que é pro nosso crescimento. No caso aqui, né, eu fiz esse reparo aqui não com o intuito de causar esse problema aqui, tá? Mas aconteceu, né? Então, se aconteceu, show de bola, porque é uma oportunidade de a gente apresentar essa falha. Eu faço sempre aqui Poco X3 Pro, quase todo dia, e não dá esse problema. Mas fui gravar e aí, pessoal, tem um negócio, né? Eu já falei no YouTube, que parece que quando eu estou gravando acontecem coisas meio que mirabolantes. E aí aconteceu isso aqui. Para mim foi uma grande oportunidade de passar uma coisa que talvez eu não tivesse oportunidade de passar se eu fosse esperar alguma coisa chegar aqui, isso, aquilo, outro, né? Mas tá aqui, a gente vai mostrar como resolver. Pessoal, infelizmente eu vou ter que tirar a minha tela daqui, porque eu vou precisar usar o cabo que está ligado, tá, pessoal? Tem um cabo ligado aqui desse aparelho, né, que está como câmera, para o computador. Então eu vou precisar tirar esse cabo para usar esse cabo no reparo que eu vou fazer. Deixa eu só botar para cá isso aqui, tá? Que é a ROM atualizada. E a gente vai usar essa ROM atualizada com esse programa aqui, que é o DFT, tá? Eu vou tentar resolver com esse programa. Se der um erro, se der algum problema, então a gente vai ter que fazer de outro jeito. Uma programadora, sei lá. Vamos ver o que vai apresentar aqui. Então vou tirar a minha câmera aqui no momento, tá, pessoal? Porque eu vou ter que desligar a minha câmera. Ó, se eu voltar a minha câmera aqui agora, vocês vão ver que ela tá preta, tá? Porque eu tirei, né? Você viu aí, fez plum blum, porque estava conectado aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar o aparelho em modo recovery, tá? Daquele mesmo jeito que eu botei da primeira vez, pra gente poder, na verdade eu vou botar em modo fast boot, tá? Eu vou botar em modo fast boot aqui, vamos tentar por fast boot, para ver se por fast boot vai. Então coloquei em modo fast boot, vou conectar o aparelho aqui, vamos ver se ele reconhece, ó, reconheceu já. Né? Eu acho que pelo menos, ó, apresentou aqui, ó. Eu fiz um escaneamento, ele já apresentou aqui, ó. Vamos colocar aqui como Profilic. Eu não sei se, eu acho que não deve ser essa não. Vamos tentar aqui, vamos lá. Como é a CPU Qualcomm, pessoal, vou clicar em Qualcomm aqui, tá? E vou clicar, deixa eu posicionar a minha frente aqui, não, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver, procurar aqui. Vou botar aqui Flash, deixa eu ver aqui, QCN, Xiaomi. Vou apertar em Xiaomi aqui, vou aqui em Fast Boot, tá? Aí aqui tem modelo, né? Deixa eu
ver se tem um Poco X3 Pro. Poco Fone X3 Pro. Vou clicar aqui. Tá? Flash TRP File. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou aqui, galera, em... Deixa eu ver aqui. Flash Preloader. Vou mudar aqui, não. Deixa eu ver onde aqui é. Eu vi aqui, faz um tempinho aqui que eu usei esse programa. Fastboot Flash, é aqui, ó. Tá firme. Então vamos lá. Na firmware, vou procurar aqui a firmware. Tá na área de trabalho. Aqui, ó, uma atualizada. Pronto. Vou clicar aqui. Já apresentou aqui a flash, né? E aí eu vou flashear esse aparelho, tá? Então vamos ver aqui. Vamos clicar em flash aqui para ver se vai. Ele não vai, né? Estou passando um flash aqui atualizado. E é como se ele tivesse com bootloader, né? Bloqueando esse flash aqui, ó. Flashing is not look status. Conectar novamente. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar novamente. Ó, ele não passa. O software não passa via Fastboot, né? Deixa eu desbloquear aqui o bootloader, pessoal. Deixa eu ver se a gente consegue desbloquear aqui o bootloader. Unlock Fastboot. Deixa eu ver se ele vai. Ó. EDL Token Verifique File. Operação Finish. Falhou na verificação do token, né? Como se ele não foi. Ó, Look Status. Look Status significa que o status está bloqueado, tá? Então ele está bloqueado, o bootloader, né? Então deixa eu ver se eu consigo desbloquear esse bootloader temporário. Vou ver aqui. Vou ver aqui, galera. Comando não foi. Deixa eu ver. Não vai. Deixa eu ver se eu consigo mudar o boot. Não vai. Também não vai. Flash Preloader. Também deu erro porque está bloqueado, tá? Então deixa eu ver aqui. Ele não passa nada, tá? Right File Recovery. Deixa eu ver aqui, deixa eu desconectar, tentar novamente.
conectar aqui. Vim aqui em serviço EDL. Deixa eu ver aqui, tem um Xiaomi especial. Vamos ver aqui uma coisa, pessoal. Deixa eu colocar ele aqui em um modo. Vou colocar ele aqui no modo de... Deixa eu só lembrar aqui qual é o modo. Ele entrou aqui agora. Tá dizendo que tá sem carga. Tá com a bateria baixa. Deixa eu botar ele aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu pausar aqui. Eu vou pausar o vídeo, pessoal, para dar uma carga nele, que ele baixou aqui a carga. Deixa eu só pausar aqui para ele carregar de novo, tá? Ele ficou com mostrando uma bateriazinha aqui na frente, não tá entrando no modo recovery. Deixa eu só pausar aqui para ele pegar uma carguinha e já tô voltando. Pronto, pessoal, pegou uma carguinha aqui, né? Não sei se vai ser suficiente para passar o software, mas eu vou colocar ele, pessoal, no modo Mi Assistente, tá? Em recovery você encontra esse modo. E eu vou aqui, ó, em um look bootloader temporário, tá? Eu vou tentar aqui, ó, fazer o desbloqueio do bootloader. Beleza, pessoal? De forma temporária, ó. Só fiz tirar aqui do... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. E ele sai dessa tela aí. Pronto, vou botar aqui em conectar a minha assistente. E aí, já entrou em modo assistente. Tá. Eu vou dar um start aqui para ver se ele desbloqueia. Vamos ver se ele vai conseguir desbloquear, né? Vamos ver o que ele diz aí, ó. Ó, desconecte o device. Deixa eu desconectar aqui. É como se o aparelho não estivesse encontrando a porta, né? Deixa eu ver agora. Ele deveria desbloquear aqui, tá, pessoal? Ele deveria... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, ele deveria desbloquear, tá? Ó, clicando aqui, ó, era para ele desbloquear o aparelho. Então tem alguma coisa aqui errado, tá? Não sei se é a bateria. Não sei o que que é. Essa bateria pode estar baixa demais. Não sei se é esse cabo aqui que não tá muito legal. Deixa eu mudar esse cabo. Então outro cabo para ver se com outro cabo ele vai conseguir, né? Vai que seja o cabo aí, mas ele não está conectando bem, é como se ele não estivesse reconhecendo bem esse celular, tá? Ó, ele não vai de jeito nenhum, né? Deixa eu apertar stop aqui. Ó, agora foi, pessoal. Olha ele desbloqueando lá. E o bootloader is temporary look, né? Isso aqui, ó, write bootloader data. Então ele já desbloqueou aqui o bootloader, entrou no modo fast boot e agora a gente vai lá no modo fast boot, em flash, tá? Aqui, ó, flash fast boot. Vamos tentar passar esse software agora, tá? E agora tá passando software, pessoal, com o bootloader desbloqueado. Beleza? Então agora tá indo. Não sei se vai, né, resolver dessa forma, mas aqui o software atualizado está passando no aparelho. Vamos ver se ele vai resolver, né?
Ver se não vai dar nenhum erro. Tá passando a UZ Data. Passando agora a Recovery. Tá aqui já para carregar, pessoal, porque essa bateria tá muito baixa, tá? Então eu vou esperar aqui que tá passando super. Assim que ele passar todo o software, eu já vou tirar ele e já vou botar aqui no outro carregador para que ele não morra. E pelo computador aqui pode ser que ele não aguente, né? O tempo que ele vai passar aqui. Eu já ligo logo a câmera aqui para vocês verem. Possa ser que por aqui não passe bem esse software, tá, pessoal? Aqui na verdade eu uso mais para fazer o desbloqueio do bootloader. Tá meio esquecido aí que faz um tempinho que eu tinha usado, mas conseguimos aqui, né? Então tá passando software. Talvez ele fique meio que maluco ainda, né? Porque o software eu gosto de passar pelo Look Tools. O software pela DFT passa muito rápido, tá? E aí às vezes acaba passando algum arquivo errado e o aparelho fica meio que preso na logo, alguma coisa às vezes. E aí é necessário passar na Look Tools para poder resolver. Vamos ver se vai resolver o problema ou se é necessário a gente utilizar uma programadora, né? Nem sempre precisamos de uma programadora para resolver um problema aonde a memória vai ficar desconfigurada, tá, pessoal? Pode ser aí que só passando um software venha a funcionar normal, né? Se ele pelo menos chegar naquela tela de minha conta e não se apagar, né, não ficar dando erro ali, então o problema foi resolvido. Vamos lá, assim que ele passar, o super é a pasta que é maior, né, no software, então ela demora um pouco mais aí. Tá passando e aí praticamente vai finalizar o software. Então ele tá vai rebootar o aparelho. Pronto, rebootou o aparelho, pessoal. Eu vou tirar aqui rapidinho, vou botar aqui para carregar, tá? Para ele ficar no carregador aqui. Eu já vou conectar aqui esse outro cabo aqui para mostrar para vocês. Pronto. O aparelho como tá, né? Vou voltar aqui. Então já passou o software, né? Vamos ver se o aparelho vai ligar normal ou se teremos que utilizar aqui a programadora para configurar novamente essa memória do zero, tá? Para reprogramá-la do zero, né? Tem alguns casos aí que só passando o sistema a gente recupera. Então, quantos poucos X3 Pro que você faz de reparo, ele fica travado na logo e você fica fazendo software várias vezes e não consegue reparar, né, aquele aparelho por conta da falta de conhecimento em resolver esses problemas assim, que não é complexo, né? É um problema fácil, mas para quem sabe resolver.
beleza? Para quem tem uma dificuldade maior na parte de sistema, de software, né, acaba tendo dificuldade. Então, entrou aqui na segunda logo. Vamos esperar que ele saia dessa segunda logo e que ele apresente até a tela de MiCloud. A gente pode até tirar da conta MiCloud, né? Tentar aqui tirar com os programas, já para entregar para o cliente sem a conta, tá? Mas o cliente já tem, né? Então aqui a gente não vai estar passando procedimento de desbloqueio. Eu nem trabalho com essa parte também de desbloqueio, pessoal. Eu só uso o software para restaurar o aparelho, tá? Então eu uso o software para deixar o aparelho funcionando. Então vamos ver aqui quando ele ligar, né? Aparentemente aqui tá. Vamos ver. Vai ficar assim travado na logo por muito tempo, ou se ele vai de fato ligar. E ligou normalmente, pessoal. Ó, entrou na conta Mi, né, mas já apresentou algo diferente. E agora a gente vai clicar aqui, ó, tá, para ativar, né, e já apresenta para mim o teclado. Ó, tá vendo o teclado que não apresentava? Agora já apresenta o teclado também, tá, pessoal? Ó, apagando aqui certinho, tá vendo? E mostra o teclado, tá? Então, essa aula aqui eu vou disponibilizar gratuitamente também para o pessoal do YouTube, tá? Então, você que está aí assistindo esse vídeo no YouTube, observem o nível da aula que a gente está colocando no nosso treinamento, tá? É mais ou menos isso que você vai ver na atualização do nosso curso. É um procedimento que a gente resolve o problema de verdade, sem conversa fiada. E aí, Gemerson, será que esse aparelho é o mesmo aparelho? Ó, esse aparelho aqui, eu estava fazendo um reparo nele, mostrando como resolver problema crônico, tá? E a gente fez um módulo mostrando, resolvendo problemas crônicos. Como resolver, o que tem que, digamos assim, observar para saber se aquele aparelho não está ligando por falha crônica ou por outro problema. Então, estava gravando o módulo. E aí, quando eu fiz o reparo na CPU desse aparelho, né, para mostrar a finalização, o aparelho ficou travado na logo, tá, pessoal? Eu fiz novamente a CPU do aparelho e continuou travado na logo. Então, nesse caso, você vai ficar tentando CPU, ou ficar buscando capacitorzinho, né, como dizem por aí, que está solto ou que isso, aquilo, outro. Não, pessoal. A gente tem outros meios de resolver e de forma precisa, rápida, tá? Entendendo o porquê da falha. Então, nesse caso aqui, a memória desconfigurou. Coisas que muitas pessoas aí dizem que não existe. Memória UFS não desconfigura. Desconfigura sim, tá? Aqui a prova, tá? E eu vou mostrar aqui na placa, a placa para vocês, né? De um aparelho que de fato está... deixa eu botar aqui a câmera do microscópio, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a placa do aparelho. Então, estou aqui com o aparelho na bancada e é exatamente o aparelho que eu estava gravando o módulo, tá? Vamos tirar aqui. Eu fiz novamente a CPU dele, né? Aqui, ó, fiz novamente a CPU desse aparelho, beleza? Ainda tá suja ainda. Tá suja ainda porque eu nem limpei, pessoal. Eu não tinha nem limpado. A memória continua aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Não foi nem tirado, ó, removido, ó. Tá vendo, ó? A resina, ó, tá cheio de resina aqui a memória, tá vendo, ó? Cheio de resina a memória aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é fluxo, porque eu fiz o reparo nessa CPU e nem limpei, tá? Eu fiz novamente o reparo e nem limpei. Eu disse, não, vou fazer o procedimento pro pessoal ver. Ó, aqui, ó, CPU feita, tá? Resina removida, ó, e CPU feita, ok? Então, tá aí um relato, né, para vocês de um aparelho. É claro, eu vou limpar todo ele aqui, né? Essa parte ficou meio amarelada aqui na segunda vez que a gente fez a CPU, tá? Mas
fica aí o registro para vocês de um aparelho que foi feito CPU, foi eu mesmo que fiz essa CPU e a memória desconfigurou. Então isso pode acontecer com pessoas que estão começando, tá? Como também pode acontecer com pessoas que já, digamos assim, fazem com segurança esse tipo de reparo, tá, pessoal? Porque eu faço isso aqui todo dia. Todo dia eu faço esse tipo de reparo aqui, beleza? Mas às vezes acontece de a gente, né, por algum problema ali, passou um segundinho a mais, acabar desconfigurando a memória. E como a gente resolve? É sempre com programadora? Nem sempre é com programadora. Às vezes a gente precisa de outros programas para resolver o problema, tá? Ou em casos mais drásticos, mais graves, a gente tem que usar a programadora, tá? Usar a EasyJTag ou utilizar uma Medusa para resolver problemas mais drásticos. E não é tão bicho papão. Só basta saber fazer, tá? E o nosso treinamento está aqui exatamente para isso, para fazer você ser um técnico acima da média, aprendendo com quem de fato trabalha na bancada e tem resultados. Se quer ter resultados, você que não está no curso, tá? Ainda, que essa aula vai para o curso, é uma aula gratuita que eu vou deixar no YouTube. Mas você que não está no treinamento ainda, adquira o quanto antes o nosso treinamento, que está num preço imperdível, tá? Está no período de atualização e se você perder esse período de atualização, você vai ter que comprar ou adquirir esse treinamento mais caro depois. Link aqui na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo vai subir para a plataforma, não sei quanto tempo que esse vídeo vai ficar no YouTube, tá? Então, um abraço para todos vocês, Deus abençoe, tamo junto e até a próxima. Valeu, fui!